Amém, igreja? Amém. Estão felizes? Uma alegria nós estarmos aqui com os irmãos. Quero agradecer primeiramente o convite da igreja para estarmos aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Também quero agradecer os irmãos que estiveram ali em Campo Grande, os irmãos de Cidrolândia, os irmãos de Anastácio, que estiveram ali no culto de ordenação. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso, de ver um grande número de irmãos ali, e eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrado, de ter ali os irmãos conosco. Uma alegria para mim, para a Leni e para a igreja que está aqui, alguns irmãos de Campo Grande, uma alegria tê-los ali naquele culto tão especial na nossa vida. Então eu só tenho que louvar o Senhor. Amém? E hoje um dia tão especial, apesar que o Dia das Mães é amanhã, mas hoje um culto especial, e eu já não tenho mais a minha mãe presente, mas eu sou grato ao Senhor, porque o pai eu tenho, ele só tem 101 anos, alguns viram ele lá, mas a minha mãe, o Senhor o recolheu, mas eu dou graças a Deus, porque desde menino, a minha mãe ensinou os caminhos do Senhor, e eu quero dizer para você, minha irmã, você que tem seus filhos, esse é o melhor tesouro que você pode dar a um filho, ensinar nos caminhos do Senhor. E hoje eu dou graças ao Pai, porque se eu estou aqui, já nos meus 60 anos, eu dou graças ao Senhor, porque eu falo 60 porque daqui uns dias eu estou completando, tá, pastor? Então eu sou grato ao Senhor, porque durante essa jornada de fé, a minha mãe sempre esteve presente na minha vida. Então, minha irmã, você que é mãe, não desista do seu filho. Você que é mãe, ore, continue orando pelo seu filho e seja ali realmente aquele instrumento de Deus para a salvação dos seus filhos, para a edificação da sua casa. Amém? Muito bem, são 7 horas e 40 minutos, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas eu vou tentar correr aqui, para fazer uma meditação hoje da palavra de Deus com os irmãos. Mas antes da gente ler a palavra de Deus, eu quero ter uma palavra de oração. Vamos orar mesmo assentado? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos dá esse tempo de reunião da Tua igreja. Ó Deus, como é precioso, como a Tua palavra nos diz, ó Deus, o estar na casa do Senhor. Ó Deus, como é precioso a comunhão dos Teus filhos, Pai. E obrigado, ó Deus, porque tudo isso só foi possível porque um dia o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, e ali naquela cruz, todos nós fomos atraídos no seu corpo, ganhamos, ó Deus, a vida do nosso Senhor Jesus na ressurreição, e somos gratos a Ti, ó Deus, porque esta unidade só é possível em Cristo Jesus. Ó Pai, o que está aqui não é uma sociedade, o que está aqui é o corpo de Cristo. E nós louvamos a Ti, ó Deus, por esse tempo de meditação, de comunhão na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 42, mas nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 2. Salmos 42, versículo 1 e versículo 2. Eu não sei qual é a tradução sua aqui, a minha é Almeida, Revista e Corrigida. A palavra de Deus diz assim, Salmos 42, 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Até aí. Amém? Amados, eu sempre digo lá em Campo Grande que eu gosto de começar a meditação da palavra de Deus fazendo perguntas. Por que eu faço isso? Porque dessa forma eu posso estar interagindo com a congregação, para você não dormir, Então a gente fica fazendo pergunta para você ficar bem antenado,
dentro daquilo que a gente vai meditar. E hoje não vai ser diferente, eu vou começar aqui meditando na palavra de Deus e fazendo uma pergunta a você. São várias perguntas que a gente durante a ministração faz, mas vamos primeiramente à primeira pergunta. E a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é o seguinte: desculpe, eu estou achando até meio estranho pregar sem o microfone na mão, tá? Estou aqui no estranho, porque normalmente eu prego com o microfone na mão lá em Campo Grande, né? Não, eu vou usar aqui. Ele está dizendo para você usar o microfone. Tá ótimo, obrigado, meu irmão. Até 8h30. Tá bom, obrigado. Primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem aqui já ouviu falar de inteligência artificial? Inteligência artificial. Ah, muito bem. Uma grande parte dos irmãos já ouviram falar de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Para quem não sabe, também não sou nenhum expert, mas a inteligência artificial é uma sigla, IA. Em poucas palavras, o que é? É um sistema do computador, onde você pode baixar várias ferramentas, tá, que imitam funções humanas. Por exemplo, existe uma ferramenta dentro desse sistema que chama ChatGPT. Já ouviram falar? ChatGPT? Você pode baixar esse chat, essa ferramenta no seu celular, você pode baixar no seu computador, e aí você começa então a interagir, tá, com ela. Imagina que você quer fazer um estudo sobre como adorar a Deus. Então você faz o seguinte, você solicita ao chat, e ali você então, em frações de segundo, você tem um estudo completo sobre como adorar a Deus. Inclusive, irmãos, muitos pregadores estão usando os púlpitos e trazendo mensagens completas, desenvolvidas por essas ferramentas digitais. Você sabia disso? Muitos pregadores ali vão lá, colocam o tema que gostaria de pregar, e então ali sai um estudo completo. E ele vem, Ctrl+C, Ctrl+V, traz aqui, e traz então uma mensagem completa, desenvolvido pela IA. Só para você ter uma ideia, só para os irmãos terem uma ideia, aonde que isso está chegando, alguns meses atrás, eu estava lendo, uma igreja protestante na Alemanha, eles celebraram um culto, onde 100% foi conduzido por uma inteligência artificial. Você imagina o seguinte, você assistindo aqui um telão, imagina você assistindo um telão, onde tem aqui uma mensagem de um pregador que não existe. Mas você está aqui assistindo uma mensagem promovida pela IA, pela inteligência artificial. Mas, irmãos, você deve estar perguntando o seguinte: por que o irmão César está começando a meditação da palavra de Deus, trazendo a respeito de inteligência artificial? Por quê, irmãos? A resposta, irmãos, é muito simples. A resposta é que nós estamos vivendo um tempo onde a máquina tem muito mais conhecimento de Deus do que nós. Muito mais. Essa máquina, claro, a inteligência artificial, conhece de tudo a respeito de Deus, inclusive da liturgia do culto. Ao ponto de conduzir um culto inteiro dentro de uma igreja denominada cristã. É isso, irmãos, que nós estamos presenciando hoje, neste século 21. Nós estamos presenciando muitas igrejas em busca dessa ferramenta, dessa inteligência artificial, e trazendo para dentro do meio do povo de Deus, mensagens que foram desenvolvidas por essas ferramentas. E como eu disse aos irmãos, lá na Inglaterra, talvez já foi um modelo piloto, onde trouxeram um culto 100% celebrado por uma inteligência artificial.
Mas aí eu pergunto aos irmãos, essas máquinas que desenvolvem essas mensagens, elas têm o Espírito Santo de Deus? Essas máquinas, elas têm intimidade com Deus? Essas máquinas têm relacionamento com Deus? É óbvio que não, irmãos. É óbvio que não. São simplesmente, amados, máquinas cheias de conhecimento. Máquinas que não têm coração, máquinas que não têm alma, são apenas máquinas. Me admira muitas vezes um pregador trazer uma mensagem completa, onde ele foi lá na inteligência artificial e trouxe para um púlpito. A impressão que dá é que esse pregador não foi diante de Deus, não se derramou na presença de Deus e não pediu para que o Espírito Santo de Deus revelasse uma palavra. Mas, irmãos, eu quero aqui fazer uma outra pergunta. Será que nós não estamos como essas máquinas de teologia, cheios apenas do conhecimento de Deus? Amados, a palavra de Deus nos mostra que Deus nos criou, presta atenção nisso, Deus nos criou não simplesmente para nós termos conhecimentos da lei como letra. Deus nos criou, amados, não somente para nós enchermos a nossa mente de textos bíblicos. Por favor, quero abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo, irmãos, que jamais nós não temos que conhecer a palavra de Deus e tê-la no coração, por favor. Senão vocês vão falar, ó, o César veio lá e falou que a gente não pode ter. Não é isso não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus, irmãos, nos criou com um propósito. Deus nos criou para que nós possamos andar com Ele. Deus nos criou para que nós possamos ter relacionamento com Ele. Deus nos criou, amados, para nós andarmos constantemente com Ele. Deus não nos criou simplesmente para nós termos conhecimento da Escritura. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Como diz o texto que nós acabamos de ler: a minha alma suspira por ti. A minha alma, o texto diz assim, como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E eu pergunto para você, a tua alma tem sentido sede de Deus? Você suspira em ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus, como o texto diz? Certa vez Jesus repreendeu um grupo de religiosos. Eles estavam muito apegados à questão da tradição, estavam cheios da religião, porém estavam longe de Deus. E nós vamos ler o texto e vocês vão entender o que eu estou dizendo. No livro de Mateus, capítulo 15, o versículo 7 a 9, a palavra de Deus diz assim, Mateus 15, de 7 a 9, Jesus falando aqui aos religiosos. Enquanto eu estou escutando o barulho de folhas, eu vou esperar, né? Significa que vocês estão procurando, né? Agora silenciou, significa que vocês acharam o texto. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 15, de 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o que tem o coração? Boa noite, estão presentes? O que diz o coração? Mas o seu coração está longe de mim. Presta atenção no texto. Eles honram com os lábios, e o coração está longe de mim. Diz assim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Presta atenção nisso.
Jesus repreendendo aqui os fariseus, os escribas. Jesus mostrando aqui, irmãos, o mal que uma religião, ou seja, que a religião estava produzindo nesses homens. Amados, Jesus estava falando aqui para escribas, Jesus estava aqui falando para fariseus. Quem eram esses homens, irmãos? Esses homens eram israelitas, esses homens eram descendentes de Abraão, um povo que conhecia muito bem as Escrituras, um povo que conhecia muito bem as promessas proféticas do Senhor, um povo cheio do conhecimento da lei do Senhor. Porém, eram homens que não tinham intimidade e nem relacionamento com Deus. Ao ponto que o Senhor Jesus cita o profeta Isaías, dizendo: um povo que honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Amados, eu volto a dizer, uma máquina, como eu disse no início, digital, uma máquina como o computador, pode trazer, irmãos, palavras lindas de louvor. Essa máquina pode fazer um estudo belíssimo de como adorar a Deus, mas nós não podemos esquecer que essas máquinas são apenas máquinas. Máquinas que não têm vida de relacionamento com Deus. E amados, parece que cada dia mais nós estamos como essas máquinas. Parece que nós estamos nos enchendo cada dia mais, das Escrituras. Parece que a impressão que dá é que cada dia mais nós estamos nos distanciando de uma vida de fé e de uma vida de intimidade com Deus. Nós estamos, irmãos, cada dia ficando mais frios, estamos cada dia mais deixando de ter experiências com Deus. Qual foi a última experiência que você teve com Deus, meu irmão? Qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? Eu fico preocupado com isso, pastor. Eu fico preocupado, sabe por quê? Porque a modernidade está tirando a simplicidade. E onde não há simplicidade, não há intimidade com Deus. Você está entendendo? Quando se começa a modernizar demais, perde-se a simplicidade. E quando se perde a simplicidade, perde-se intimidade. O apóstolo Paulo mesmo dizendo à igreja de Coríntios, ele disse assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amados, será que nós não estamos perdendo esta vida de intimidade, de relacionamento com Deus? Quer ver um outro exemplo? Nós conhecemos muito a respeito da mensagem da cruz. Quem aqui conhece a respeito da mensagem da cruz? Só vocês? Quem aqui conhece a respeito da mensagem da cruz? Pode erguer a mão. Amém. Glória a Deus. Muitos de vocês aqui levantaram as mãos, dizendo que vocês conhecem a respeito da mensagem da cruz. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui de vocês têm uma vida de intimidade com aquele que é o motivo da mensagem da cruz? Quantos de vocês têm uma vida de intimidade? Que é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, será que nós não estamos preocupados para que os outros vejam que nós somos profundos conhecedores da Escritura, como os escribas e fariseus tentavam se apresentar?
Porque às vezes, amados, nós estamos tão preocupados em conhecer e conhecer e conhecer, só que é um conhecer sem relacionamento com Deus. Um conhecer sem intimidade com Deus. Nós estamos deixando de ter uma vida na presença de Deus, amados. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você for para a palavra de Deus, você vai ver que os homens de Deus, que tinham profunda intimidade do Senhor, homens de Deus que tinham profunda intimidade, eram homens que não tinham apenas conhecimento, mas eram homens que tinham relacionamento. E eu vou dizer uma coisa para você, você pode ser um profundo conhecedor da Escritura, mas se você não tem relacionamento com Deus, meu amado, sinto lhe informar, a conta não fecha. A conta não fecha. Você pode conhecer muito, e cuidado, porque a religião muitas vezes nos induz a muito conhecimento, mas pouco relacionamento. Jesus, certa vez, conversando com uma mulher samaritana, ele explicou a ela com muito amor a respeito do que Deus estava à procura no ser humano. Lembra da passagem de Jesus com a mulher samaritana? Vai lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, e veja o que a palavra de Deus diz. João 4, 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se os irmãos observarem aqui, eu só citei 2 versículos aqui, né? Foram 2 versículos, 23 e 24. Se os irmãos observarem aqui, irmãos, o contexto, os irmãos vão ver que essa mulher samaritana, a religião estava tão impregnada nessa mulher, mas tão impregnada, que ela estava preocupada, não era quem era o motivo da adoração. Sabe o que essa mulher estava preocupada? Com a liturgia da adoração. Os irmãos podem observar que o Senhor mostrou com muita clareza que o Senhor está à procura de adoradores. Amados, Deus procura a adoração? Sim. Mas Deus procura adoradores que o adorem o quê? Em espírito e verdade. Deus não está procurando adoradores que querem adorar em liturgia da religião. Não é isso, irmãos. Agora, você quer ver como a conta fecha? A conta fecha quando nós temos uma vida de comunhão e intimidade com Deus. A adoração, ela vem por consequência dessa vida de relacionamento com Deus. Agora entenda uma coisa, amados. Adorar a Deus não é simplesmente um momento de música em nossas reuniões. Aqui também adoramos. Mas não é só isso, amados. Adorar a Deus é obediência. Adorar a Deus é intimidade. Adorar a Deus é relacionamento com Deus. Como é que está a sua vida de adoração a Deus, meu irmão? Como é que está a sua vida? Eu quando vou lá na igreja, eu adoro a Deus. Através dos cânticos, através dos louvores. Amém? Amém. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que adorar a Deus é muito mais do que esse tempo da reunião dos santos. Adorar a Deus é uma vida de obediência.
Adorar a Deus é uma vida de intimidade. Adorar a Deus é uma vida de relacionamento. Por isso que o Senhor Jesus falou o seguinte para essa mulher: Deus procura o quê? Boa noite. Deus procura adoradores que o adore como? Em espírito e em verdade, irmãos. Deus está procurando adoradores que querem ter relacionamento com Deus. Você pode adorar a Deus dirigindo o seu carro. Você pode adorar a Deus lavando uma louça. Você pode adorar a Deus cozinhando. Você pode adorar a Deus fazendo um pão de queijo maravilhoso. Comi um pão de queijo hoje, de alguém maravilhoso. Bom. Você pode adorar a Deus, irmãos, de qualquer forma. Mas Deus está à procura de relacionamento. Nós estamos muito frios, irmãos. Nós estamos frios. Mas o Senhor está nos mostrando aqui o que é adorar. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você sabe como que Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, demonstrou essa adoração a Deus? Sabe como que Abraão demonstrou com muita clareza o verdadeiro significado do que é adorar a Deus? Você sabe? Sabe? Então vai lá em Gênesis, capítulo 22, o versículo de 1 a 5 diz assim, Gênesis 22, de 1 a 5, olha o que diz a palavra de Deus. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. E o que mais? Como é que diz aí? Opa, não escutei. Vamos falar todos juntos? E havendo, opa, e havendo adorado, o que ele disse? Moço, segura aí, jovens, falou para eles, os servos dele, aguenta aí. Abraão, irmãos, estava subindo para o monte Moriá, cantar uma música de louvor com seu filho Isaque. Era isso? Estava levando a harpa? Não era isso. O que Abraão estava fazendo, amados? Abraão, em obediência, guarde essa palavra, obediência. Abraão, em obediência ao Senhor, ele estava levando o seu maior tesouro para sacrificar ao Senhor. Qual era o maior tesouro de Abraão? O filho. Sabe quantos anos Abraão esperou para receber o filho da promessa? Sabe quantos anos? 25 anos. 25 anos ele aguardou para então cumprir-se o filho da promessa. Só que, amados, Abraão tinha que pegar agora o seu filho e sacrificá-lo ao Senhor.
Mas Abraão, amados, conhecia a Deus. Abraão não era como Jó, que conhecia a Deus só de ouvir falar. Não. Abraão tinha intimidade e comunhão com o Pai. Tanto é que Abraão foi chamado o quê? Amigo de Deus. Amigo a gente tem intimidade. Amigo a gente abre o coração. Amigo a gente conversa. Amigo a gente chora. A gente também dá o ombro. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Por isso, igreja, que ele disse aos moços, fique aí, olha o último versículo, que diz aí, versículo? Vamos ler aqui? Versículo 5. Disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo o quê? Adorado. Nós vamos fazer o quê? Ué, mas ele não foi lá para sacrificar o filho? Amados, Abraão sabia muito bem, como diz a palavra de Deus, que mesmo que se o filho dele ali fosse sacrificado, Deus era poderoso até para o ressuscitá-lo. Irmãos, que fé, que intimidade, que jornada de fé, que vida de intimidade Abraão tinha com Deus. Isto é adoração, irmãos. Isto é adoração. Adoração, irmãos, é uma vida de obediência a Deus. Obediência a Deus. Abraão foi lá, obedeceu ao Senhor. E ele disse para os moços, fica aí, nós vamos adorar, mas nós voltaremos. Voltaremos. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, a parte A do versículo diz assim, Tiago 4, 8, diz assim a palavra de Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará. É isso que está escrito aí, irmãos? É isso? Vamos ler todos juntos? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Novamente. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Você quer ter uma vida de intimidade com o Senhor? O que nós precisamos fazer? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aqui é um processo, irmãos, dos dois lados. Busque ao Senhor, e Ele se chegará a você. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Sabe o que é isso, irmãos? É uma chamada de Deus para nós termos uma vida de comunhão e intimidade com Ele. Amados, Jesus não te chamou apenas para você conhecer a respeito dEle. O chamado é para que você tenha uma vida de intimidade com Ele. Eu confesso aos amados que essa questão de ter intimidade com Deus demanda renúncia. Renúncia. E eu tenho buscado isso. Há muitos anos atrás, eu tinha uma dificuldade muito grande para ler a Bíblia. Não que eu não lia, mas uma dificuldade. Porque você entra no trabalho às 8, sai às 18, que hora que você vai ler a Bíblia? Que hora que você vai ter intimidade com o Senhor? Que hora que você vai se derramar? Então eu pegava, ia para o meu trabalho, levava a Bíblia, e eu chegava lá às 7h30, o horário era às 8, e eu ficava dentro do carro lendo a Bíblia. Mas assim, quando você estaciona o carro e lê a Bíblia, passa um funcionário chegando, passa outro chegando. Não é a mesma coisa. Um belo dia, eu estava numa comunidade lá em Campo Grande, num culto de jovens, e o pastor disse para mim, se você quer ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus, você tem que ter um tempo na presença de Deus. Mas que hora que eu vou ter tempo?
Ele falou, acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Então eu tomei um propósito, irmãos. Eu tomei um propósito. Se eu entro no meu trabalho às 8, e se eu tenho que começar a me aprontar antes, e demora um pouquinho, né, amor? Se eu tenho que fazer barba, aquela coisa nada toda, todo aquele ritual, né? Todos os dias. Que hora vocês acham, irmãos, que eu preciso acordar para ter um momento na presença do Senhor? Sabe que hora? 4 e pouco da manhã. Eu não sei porquê, mas essa manhã o Senhor me acordou 3 e pouco da manhã. A Leni nem viu. Eu acordei e eu fui orar. Eu fui falar com Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala, chegue a mim e eu chegarei a você. Ele quer ter relacionamento. Você está tendo prazer na leitura da palavra de Deus? Você tem tempo na presença do Senhor? Ou você está muito preocupado com as coisas deste mundo? Você está preocupado em acordar, ganhar dinheiro, trabalhar, construir, edificar? O que você está preocupado? Esses dias atrás eu tive num velório de um amigo meu, alguém que eu conheci ele desde o início da vida, praticamente da vida profissional, alguém que subiu na vida profissional, e olhando para aquele caixão, eu vi o meu amigo ali, tudo aquilo que ele construiu, ficou. Tudo que você construiu, meu amado, vai ficar, de coisas materiais, mas o que não fica, é a intimidade com você teve com o Senhor. Essa você terá na presença do Senhor, uma vida, como diz a palavra de Deus, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Deus quer ter uma vida de relacionamento com você, meu irmão. Vamos parar de viver religião. Eu estou falando aqui com todo, eu não conheço o coração de ninguém, e não foi o pastor que pediu para trazer essa palavra não, tá, irmãos? Não conheço a vida de vocês, não sei se você está vivendo uma vida de religião, mas antes de trazer uma palavra para você, Deus fala comigo, que eu preciso ter uma vida cada vez mais de intimidade com Deus, porque o que Deus quer conosco, irmãos, muito mais do que grandes conhecimentos, Deus quer ter conosco relacionamento. Você sabe por que Deus escolheu Noé para dar início a uma nova etapa na vida da humanidade? Sabe por que Deus escolheu Noé? Abra em Gênesis, capítulo 6, versículo de 8 a 9, diz assim, Gênesis 6, 8 a 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Irmãos, a escolha de Deus para com Noé teve 2 fatores. Por que ele escolheu Noé para uma nova etapa na humanidade? Primeiro fator, a Bíblia diz o seguinte, versículo 8, porém Noé achou o quê? Graça aos olhos de Deus. Noé caiu na graça de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Noé tinha um coração que Deus conhecia no mais profundo. Deus conhecia as intenções de Noé para com Deus. E eu pergunto, quais são as suas intenções para com Deus? Noé caiu na graça, diz a palavra de Deus, achou graça aos olhos de Deus. Achou graça. Às vezes a gente fica fazendo, pastor Cláudio, muitos planejamentos para a expansão da igreja. Às vezes a gente fala, não, nós queremos que a igreja cresça, precisamos quebrar as paredes, precisamos aumentar, precisamos fazer isso, nós precisamos que a igreja cresça e se multiplique. Isso é bom, igreja? É ótimo. Mas eu vou dizer uma coisa para você.
não é planejamento, não é estratégia que essa igreja vai ficar cheia de vidas aqui para ouvir o Evangelho. Sabe como que essa igreja vai crescer? Como a palavra de Deus diz que a igreja lá se multiplicava. Sabe como? Caindo na graça do povo. Sabe o que é cair na graça do povo? As pessoas que adentrarem aqui nesta casa precisam ver que aqui há uma família de Deus. Aqui é um povo que ama a Deus. Aqui é um povo que se importa com você e quer fazer de você parte desta família de Deus. Então você vai se sentir tão bem aqui, você vai se sentir tão bem que você vai falar, é aqui que eu quero ficar, porque aqui está o povo de Deus. Sabe o que é isso? Vocês estão caindo na graça do povo. E aí, irmãos, essa igreja vai ficar pequena. Noé caiu na graça de Deus, da simpatia de Deus. Então Deus escolheu Noé, irmãos, primeiro fator, porque Noé caiu. Mas tem um outro fator. A palavra de Deus diz o quê? Versículo 9. Que Noé fazia o quê com Deus? Noé andava com Deus. Você sabe o que é andar com Deus? Pastor, você anda com a Adriana? Anda? Você também anda? Paulo, você anda com a Carol? Eu ando com a Leni. E como ando? Irmãos, quem anda tem intimidade. Quem não anda, não tem intimidade. Você anda com Deus? Noé andava com Deus. Noé amava a Deus. Noé tinha intimidade. E sabe qual é o resultado, irmãos, quando se cai na graça? Sabe qual é o resultado quando se tem essa vida de intimidade com Deus? Capítulo 8, versículo 20 e 21 diz assim. 8, 20 e 21. E edificou Noé um altar ao Senhor. Tomou de todo o animal limpo e toda a árvore limpa e ofereceu em holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Veja bem o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que após o dilúvio, o que Noé fez, irmãos? Noé edificou o quê? Boa noite, igreja, presta atenção. O que Noé fez após o dilúvio? Ele edificou um altar. Você sabe o que significa altar? Consagração. Altar significa intimidade. Então presta atenção nisso, irmãos. Todas as vezes que os homens de Deus desejavam ter uma vida de consagração ao Senhor, sabe o que eles faziam? Eles edificavam um altar. Abraão edificou vários altares. Jacó edificou um altar ao Senhor. Moisés edificou um altar ao Senhor. Estes e outros homens edificaram altares ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eles desejavam ter uma vida de intimidade com Deus. A primeira coisa que Noé fez, hora que acabou o dilúvio, hora que ele pôde descer em terra, diz a palavra de Deus, que ele edificou um altar. Eu quero ter uma vida de consagração. E sabe qual é o resultado, irmãos? Quando você tem uma vida de intimidade com o Senhor, o versículo 21 diz o que aí? E o Senhor cheirou, tem alguma outra tradução? Aspirou o quê? O suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração. Até aí. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor cheirou, ou aspirou o quê?
um suave cheiro. Sabe o que significa isso? Essa expressão? O Senhor cheirou um suave cheiro, significa o seguinte, que o coração do Senhor se alegrou demasiadamente. Amados, quando nós temos uma vida de intimidade com o Senhor, nós alegramos o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele chamou você, não para participar de uma religião, Ele te chamou para você caminhar com Ele, para você andar numa jornada de fé, uma jornada de intimidade com Ele, uma jornada de relacionamento com Ele. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, eu já estou caminhando para o final. Quando o Senhor chamou Moisés para tirar o povo lá da escravidão do Egito, vocês se lembram para onde Moisés deveria levar o povo? Para onde que Moisés deveria levar o povo, tirando da terra do Egito? Para onde? Negativo, não é para a terra prometida não. Vocês se enganaram. Vocês sabem para onde que o Senhor ia levar? Êxodo 7,16. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 7,16. E lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo. Para quê, irmãos? Para ir para a terra prometida? Para ir, sabe o quê? Para que me sirva no deserto. Irmãos, o desejo do Senhor era ensinar Israel a amar o Senhor, e não as promessas do Senhor. As promessas do Senhor, elas viriam como consequência de uma vida de intimidade com Deus. O desejo do Senhor era que Moisés tirasse o povo do Egito, da escravidão. A gente já pensa logo na terra prometida, né? Oh, é a terra prometida, eu quero logo essa terra prometida. Não, antes de você ter a promessa da Canaã celestial, meu irmão, você tem que ter uma vida de intimidade com o Senhor. Antes da terra prometida, da Canaã celestial, Deus quer ter com você uma vida de relacionamento. Sabe por quê? Porque essa vida de relacionamento agrada ao Senhor. Você não quer agradar ao Senhor? Entenda isso, meu amado. Agora, parece que muitas vezes nós estamos pregando na igreja muito a respeito das promessas e dos benefícios do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nos esquecendo que antes de pregar a respeito dos benefícios do Pai, nós precisamos pregar a importância de ter uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Oh, amado, como é bom isso. Quem esteve em Campo Grande no culto de ordenação, por favor? Obrigado, irmãos, mais uma vez obrigado, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, olha que coisa gostosa. Eu até contei isso lá na igreja. O culto foi dia 26, sábado retrasado. Amados, choveu segunda, choveu terça, choveu quarta, choveu quinta. E irmãos, quem esteve lá, jantou ali naquele terreno ali que nós colocamos as tendas. E eu estava preocupado, porque eu falei, se descer chuva, onde que eu vou colocar essa quantidade de pessoas? Diz aí os organizadores que tinha 200 pessoas lá, para mim era 170, entendeu? Pela quantidade de prato era 170, mas disse que tinha 200. Amém. Aonde que você vai colocar 200 pessoas lá? Me fala. Vocês lembram que tinha pessoa do outro lado? E amados, nós fomos diante do Senhor, em oração. E clamamos ao Senhor, Senhor, se a gente olhar para o céu, é chuva. Olha para a direita é chuva, para a esquerda é chuva, para a frente é chuva, e aí? Senhor, tem misericórdia, nos dê um sábado de sol. Quando aconteceu o sábado, o que aconteceu? Sol. Mas, irmãos, choveu muito na sexta-feira em Campo Grande. E quando eu estava indo para a igreja,
descendo a rua Rodolfo José Pinho, eu olhava ao longe para o lado aqui de Sidrolândia, e é relâmpago e relâmpago. Eu falei, meu Senhor, olhava para o outro lado, chuva, relâmpago, relâmpago, mas em cima da comunidade não tinha chuva. Aliás, a única chuvinha que veio, vocês lembram que hora foi? Bem no finalzinho, deu uma garoinha só para refrescar. Sabe o que é isso, irmãos? É esse Deus que quer dizer o seguinte: eu quero ter relacionamento com você. Eu quero mostrar para você que é eu que cuido de você. Eu quero mostrar para você que eu que cuido das suas necessidades, eu que cuido, eu desejo ter uma vida de relacionamento com você. Muito mais, irmãos, muito mais do que religião. Sabe, pastor, o que eu tenho orado agora? Agora eu comecei a orar. Conta. Eu comecei a orar, sabe por quê? Porque lá na igreja em Campo Grande é assim. Não sei aqui se tem problema. Quem vai no culto de manhã não vai à noite. Quem vai à noite não vai de manhã. Parece que está mais ou menos assim. Entendeu? Eu vou à noite, não vou de manhã. Vou de manhã, não vou à noite. Eu comecei a orar, Deus, Senhor, coloca no coração do teu povo o desejo de estar na casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Vida cristã não é você vir aqui um domingo de manhã ou um domingo à noite e simplesmente, não, irmãos. A vida cristã, sabe qual é? É aquela que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, irmãos. Você não é obrigado a estar aqui, não. Ninguém está lá na sua casa te obrigando. O pastor está fazendo isso, está mandando os irmãos diáconos lá obrigar os irmãos a vir aqui? Tá? Estão obrigando? Não, irmãos. Ninguém te obriga a vir aqui. Mas o estar aqui é um prazer. Sabe por quê? Porque você tem uma vida de comunhão com o Senhor e você quer estender isso para o corpo de Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Deus nos chamou não é para uma vida de liturgia, de religião. Deus nos chamou para uma vida de comunhão. E eu quero encerrar aqui, irmãos, porque acabou meu tempo. Já foi. Agora eu tenho que encerrar. É 8h30, né? Acabou meu tempo. Mas eu só vou citar aqui, só para encerrar. Nós estávamos, semana passada, conversando com os irmãos ali na igreja, em Campo Grande, e estávamos falando sobre perseverança. E eu citei o exemplo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, lá no capítulo 2 de Apocalipse, só vou citar aqui para ganhar tempo, foi repreendida pelo Senhor Jesus por causa de uma coisa. Jesus disse assim: eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro o quê? Amor. Agora, irmãos, estuda um pouco sobre a igreja de Éfeso. Você vai ver que, humanamente falando, era impossível essa igreja deixar o primeiro amor. Uma igreja que conhecia, que sabia discernir os falsos profetas. Uma igreja que foi doutrinada pelo apóstolo Paulo durante 3 anos, e Paulo disse: de noite e de dia com lágrimas eu vos ensinei. Uma igreja que o apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Era uma igreja doutrinada, uma igreja que não tinha como abandonar o primeiro amor. Mas sabe o que aconteceu? Essa igreja não vigiou. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus então diz: eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor, irmãos? Sabe o que é o primeiro amor? É aquela vida que você, quando creu no Evangelho, você tinha com o Senhor. Você queria falar para todo mundo a respeito de Cristo. Você queria falar dessa experiência tão maravilhosa que você teve com o Senhor Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? O tempo passou, esfriou, e você perdeu o primeiro amor? Amados, ainda em tempo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, se você perdeu o primeiro amor, se você perdeu essa vida de intimidade com o Senhor, ainda em tempo, busque o Senhor. Busque o Senhor. Irmão César, está difícil ler a Bíblia. Que hora que você acorda, meu irmão? 6 horas?
Põe o despertador para as 4:30 da manhã. Ah, não, mas você quer demais. Não, irmão. Você pode ter certeza, o Senhor vai renovar suas forças, e essa 1h30 que você acordou mais cedo, o Senhor vai te compensar de uma maneira extraordinária. Tenha prazer em cultuar. Tenha prazer em estar nas reuniões de oração. Tenha prazer em ler a Bíblia. Tenha prazer em visitar vidas que estão carentes. Tenha prazer em viver o reino de Deus. Tenha prazer em ter intimidade com o Senhor. E amados, quão precioso é viver essa vida. Sabe por quê? Porque nós estamos numa jornada nesse mundo. Mas essa jornada precisa ser uma jornada de fé e uma jornada de intimidade com Deus. Que o Senhor seja louvado. Desculpa porque passei 5 minutos. Corri, mas amém. Amém, irmãos? Eu vou passar a palavra para o Dudu.